Dizem que os santos são como estrelas, brilham mais forte quando a noite é mais escura. Mas, e se eu te dissesse que um homem conseguiu ser luz, mesmo rindo alto, mesmo brincando, mesmo sendo chamado de o santo da alegria? Num tempo em que a fé parecia mais rígida, em que o peso das obrigações religiosas muitas vezes dobrava os ombros dos fiéis, nasceu alguém que mostraria ao mundo um outro caminho para Deus, o da leveza, da humildade, da doçura. São Filipe Neri não foi mártir, não fundou impérios, não conquistou territórios. E mesmo assim conquistou corações, milhares ao longo dos séculos, simplesmente sendo verdadeiro, simples, alegre. Você já ouviu falar de um santo que fazia piada consigo mesmo, que pregava com sorrisos e que acreditava que a alegria era o caminho mais curto até o céu? Este vídeo é sobre ele. Um homem que transformou Roma, não com espada, mas com compaixão. Um padre que acreditava mais na força de um abraço do que na dureza de uma bronca. Uma alma tão cheia do Espírito Santo que certa vez seu coração literalmente se dilatou de amor. Não é exagero, foi milagre. E é sobre esse milagre de vida que a gente vai falar hoje. Se você já sentiu que a santidade parece algo distante, demais, difícil demais, talvez você se surpreenda com Filipe Neri. Ele pode te mostrar que ser de Deus não é perder a alegria, é encontrá-la de verdade. Então, antes de mergulharmos nessa história que tem tudo para te inspirar, eu te convido a escrever aqui nos comentários. O que para você é um sinal de santidade? O que te toca quando ouve falar de um santo? Escreve aí. Como dizia São Filipe, a alegria é a rede de amor com que se pescam as almas. Filipe nasceu em 21 de julho de 1515, em Florença, uma cidade que já pulsava arte, filosofia e renascimento em cada esquina. Mas a vida de Filipe começaria nos bastidores dessa efervescência. Filho de Francesco Neri, um notário respeitado, e Lucrécia da Mociano, o menino cresceu em meio à sobriedade de um lar modesto, porém temente a Deus. Desde cedo, Filipe demonstrava uma sensibilidade diferente. Enquanto outros meninos brincavam de espada ou sonhavam com glórias humanas, ele se perdia em pensamentos sobre o céu. Aos poucos, essa inclinação se tornaria um chamado, não um chamado com estrondos e visões celestiais, mas daqueles que sussurram ao coração e se instalam sem pedir licença. Depois da morte precoce da mãe, seu pai o enviou para morar com um parente comerciante em San Germano, próximo a Monte Cassino. Ali, Filipe teria tudo para se tornar um próspero negociante. Mas não era o ouro o que lhe reluzia aos olhos. Entre registros, contas e mercadorias, seu coração ardia por algo que não se explicava com números. Foi ali que ele decidiu renunciar à carreira comercial e, como Abraão, partir sem saber ao certo o destino, confiando apenas na promessa do invisível. Seguiu para Roma. E Roma, naquela época, era tudo menos um lugar santo. A cidade vivia os ecos da reforma protestante, carregava feridas abertas pela corrupção e pelas guerras. Era uma capital em tensão, e no meio daquele cenário confuso, Filipe chegou, com os bolsos vazios e a alma cheia de esperança. Em Roma, ele viveu como peregrino. Ajudado por um florentino, trabalhou como preceptor, ensinando os filhos de Bídios, um nobre,
E quando não ensinava, estudava filosofia, teologia, Sagrada Escritura. Mas mais do que isso, Filipe aprendia com os pobres, com os doentes, com os esquecidos. Logo, suas caminhadas noturnas pelas ruas escuras de Roma viraram rotina. Ele procurava quem ninguém queria ver, conversava, escutava, ria junto. Ali, onde muitos viam miséria, ele enxergava oportunidades para amar. Ele não usava batina ainda, era leigo, mas já vivia como santo. Durante as noites de adoração nas catacumbas de São Sebastião, Filipe passava horas em oração. Até que certa noite, enquanto pedia ardentemente os dons do Espírito Santo, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa preencheu o espaço. Filipe caiu em êxtase. Quando acordou, sentia uma queimação no peito. Seu coração havia literalmente se dilatado. Médicos atestaram mais tarde que seu externo havia se quebrado para dar espaço a um coração fisicamente maior. Era como se o corpo não suportasse tanto amor contido, e aquele coração inflamado o acompanharia por toda a vida, fazendo sua alegria parecer sobrenatural, sua paciência inesgotável e sua compaixão sem medida. Ordenado sacerdote aos 36 anos, Filipe não se destacou por grandes homilias ou discursos eloquentes. Seu carisma estava no riso fácil, no olhar acolhedor, na brincadeira certa na hora certa. Ele confessava por horas, escutando os mais feridos, aconselhando com ternura, mas também pregava com irreverência quando necessário. Para combater o orgulho, por exemplo, fazia penitências públicas inusitadas. Uma vez, saiu pelas ruas com metade da barba raspada. Outra, carregava um cachorro na coleira como se fosse um prêmio. Tudo para mostrar que a vaidade é uma armadilha, que se desfaz com simplicidade. Não demorou muito para que ele começasse a atrair jovens. Eles vinham não porque Filipe impunha regras, mas porque oferecia sentido. Criou encontros de oração que misturavam música, meditação, leitura da palavra e caminhadas pelos campos. Era o início do que viria a se tornar o oratório. Não um mosteiro, não uma congregação rígida, mas uma comunidade viva, pulsante, que unia estudo, fraternidade e serviço. Filipe sabia, os jovens precisavam de amor mais do que de imposições, e foi esse amor que os cativou. O oratório se espalhou, ganhou espaço, ganhou forma. Roma já não era a mesma. Os confessionários de São Filipe estavam sempre cheios. Os nobres, antes distantes, vinham pedir conselhos. Os pobres encontravam nele consolo. Mas, acima de tudo, Filipe mostrava que a santidade não era uma vestimenta a ser posta em dias santos. Era um estilo de vida, uma forma de olhar o outro, uma escolha diária de amar, mesmo sem aplausos. Ele dizia: sede humildes e simples, e o Senhor vos abençoará. Não eram palavras decoradas, eram verdades vividas. Mesmo diante da fama que crescia, ele evitava cargos eclesiásticos. Recusou ser cardeal. Não queria títulos, queria almas. Continuava morando em seu quartinho modesto, com cama simples e poucos pertences. Suas orações eram intercaladas com cantigas, risadas e às vezes um silêncio profundo que dizia mais do que 1000 palavras. Era comum vê-lo em êxtase durante a missa, chorando de emoção ao elevar a hóstia. Seu coração dilatado parecia transbordar ali, naquele altar, cada vez que celebrava o mistério do amor de Deus. Filipe viveu até os 80 anos.
Morreu no dia 26 de maio de 1595, após celebrar a missa e ouvir confissões até o fim. Seu corpo exausto descansava, mas seu espírito já era eterno. O povo chorou, a igreja reconheceu sua santidade. Foi canonizado em 1622, junto a outros gigantes da fé, como Inácio de Loyola e Teresa d'Ávila. Mas Filipe, com seu jeito brincalhão, talvez tivesse achado graça de tudo isso. Porque, no fundo, ele sabia que o verdadeiro reconhecimento não vinha de mármores nem de procissões, mas do olhar de cada pessoa que se sentiu amada por meio dele. Na Roma do século XVI, marcada por contrastes entre a grandeza imperial e a decadência moral, o brilho de Filipe Neri se tornava impossível de esconder. Se na parte anterior acompanhamos sua juventude e o surgimento do oratório, agora mergulhamos no esplendor de sua missão já madura, quando seu coração inflamado de caridade tocava multidões e despertava uma revolução silenciosa. Não com espadas, mas com ternura, não com decretos, mas com o exemplo de uma vida profundamente apaixonada por Deus. Filipe se tornaria conhecido como o Apóstolo de Roma, título merecido não por cargos eclesiásticos, mas por algo mais raro, o dom de transformar corações apenas com a presença. E é aqui que começamos a ver como um santo pode, com leveza e humor, reordenar toda uma cidade. A fama de São Filipe crescia sem que ele a buscasse. Os confessionários em que atendia se enchiam, jovens e idosos, letrados e analfabetos, todos queriam falar com ele. Mas o que fazia de suas confissões tão únicas não era a penitência rigorosa ou os conselhos teológicos complexos. Era o modo como ele olhava para cada alma. Filipe não enxergava pecadores a serem julgados, mas filhos que tinham se perdido e que agora voltavam para casa. Havia quem dissesse que bastava estar diante dele para sentir que algo mudava por dentro. Ele tinha o raro dom de provocar o arrependimento sem causar vergonha. Suas palavras não feriam, curavam, e isso transformava vidas. No oratório, a vida seguia simples e intensa. Os encontros com os jovens se tornaram verdadeiros eventos espirituais. Nada ali era feito por obrigação. Filipe sabia que o amor não pode ser imposto, só despertado. Ele dizia: se quiserdes fazer progresso na vida espiritual, deveis ser amigáveis, simples e amorosos com todos. Por isso, organizava peregrinações a pé, visitas a hospitais, cantorias pelas ruas. Misturava alegria com oração, criando uma espiritualidade encarnada que tocava a alma e o corpo. Seu jeito descontraído ensinava uma lição profunda. A santidade não se alcança pela rigidez, mas pela fidelidade alegre ao Evangelho. Filipe também recebia em sua cela visitantes ilustres. Reis, cardeais, teólogos, todos vinham ouvir o conselheiro que nunca buscou ser conselheiro. Entre eles estava São Carlos Borromeu, outro grande reformador da igreja, que via em Filipe uma fonte de inspiração. Mesmo o Papa Clemente XIII recorria aos seus conselhos, mas Filipe sempre fazia questão de lembrar que era apenas um instrumento. Recusava qualquer forma de vanglória. Ao receber elogios, respondia com uma piada ou desviava o assunto. Para ele, tudo era graça. Tudo era dom.
e ele preferia esconder os dons com o véu da humildade do que colocá-los em pedestal. Mesmo cercado por tanto prestígio, Filipe continuava fiel às pequenas práticas. Não abandonava os pobres, passava noites inteiras em vigília, rezando pelos que sofriam, visitava presos, confortava os moribundos e ainda encontrava tempo para brincar com as crianças, fazer trocadilhos espirituais e rir alto, porque ele sabia que a alegria é uma arma poderosa contra o mal. Não uma alegria artificial, mas aquela que nasce da certeza de que Deus é Pai e que cuida dos seus, mesmo quando tudo parece escuro. Ele dizia: o servo de Deus deve sempre estar alegre. E essa alegria era tão verdadeira que contagiava todos ao seu redor. Os relatos sobre seus dons místicos também começaram a se espalhar. Pessoas diziam sentir um perfume celestial quando ele passava. Havia quem testemunhasse curas físicas após suas orações. Outros, ao se aproximarem dele, choravam sem explicação. Mas Filipe não se deixava impressionar por milagres. Para ele, o maior milagre era ver um pecador voltar para Deus. E, acima de tudo, temia perder a humildade. Por isso, pedia a seus discípulos que, se o vissem fazer algo extraordinário, olhassem para outro lado e seguissem em frente, porque o foco não era ele, mas Cristo, sempre Cristo. A vida no oratório seguia esse ritmo divinamente descomplicado, e os frutos começaram a surgir em toda Roma. Jovens que antes vagavam sem rumo passaram a viver com propósito. Adultos endurecidos pela vida reencontraram a esperança. A cidade começou a respirar um novo ar. Não era uma reforma institucional, mas espiritual. Uma reforma feita de pequenos atos de amor, de palavras simples, de gestos cotidianos. E no centro dessa transformação estava aquele homem de aparência comum, com olhos que viam longe e um coração que batia em compasso com o céu. Mesmo doente, Filipe não parava. Seus últimos anos foram marcados por um corpo cansado, mas uma alma ainda mais ardente. Sofria com problemas cardíacos, consequência de seu coração dilatado, mas nunca reclamava. Continuava celebrando missas com lágrimas nos olhos. Continuava atendendo confissões até tarde da noite. E mesmo quando mal conseguia andar, arrastava-se até o altar. Ele sabia que estava se aproximando do fim, mas encarava a morte com a mesma leveza com que vivera a vida. Prefiro o paraíso, dizia sorrindo quando alguém o perguntava sobre o que desejava. Na noite de 25 de maio de 1595, Filipe sentiu que sua hora se aproximava. Celebrou a missa, ouviu confissões como sempre, despediu-se com carinho dos mais próximos. E por volta da meia-noite, seu coração, aquele coração grande demais para o mundo, finalmente parou. Roma amanheceu mais silenciosa, mas também mais luminosa, porque Filipe não havia morrido. Havia voltado para casa e deixado entre os muros da cidade eterna um legado que o tempo não seria capaz de apagar. O que torna São Filipe Neri tão especial não é o número de milagres, nem os títulos ou reconhecimentos. É a forma como viveu o Evangelho com leveza, em profundidade e autenticidade. É o modo como mostrou que é possível ser santo sem deixar de ser humano, que é possível levar Deus a sério sem perder a alegria, que é possível transformar o mundo começando com um simples sorriso.
E é por isso que ainda hoje seu nome ecoa entre os que buscam um cristianismo mais puro, mais verdadeiro, mais próximo das pessoas e do coração de Deus. E esta história ainda não terminou, porque enquanto houver quem siga os passos de Filipe, amando sem medida, sorrindo em meio às dores, buscando Deus com o coração leve, seu espírito continuará vivo. E você que chegou até aqui, agora faz parte dessa história também. Na próxima parte, vamos mergulhar nas lições eternas que a vida de São Filipe nos ensina. Prepare-se para enxergar a fé com outros olhos, os olhos de quem entende que, no fim das contas, a santidade começa quando aprendemos a amar como quem dança, com leveza, alegria e entrega total. E assim, ao encerrarmos essa jornada pela vida de São Filipe Neri, é impossível não sentir que algo dentro de nós se moveu. A história desse homem simples, alegre, apaixonado por Deus, nos confronta, nos inspira e, acima de tudo, nos chama a viver uma fé mais viva, mais próxima, mais humana. Porque Filipe não fundou impérios, não liderou cruzadas, não escreveu tratados teológicos complicados. Ele escolheu o caminho mais difícil e mais transformador, o do amor cotidiano, das pequenas alegrias, do serviço silencioso. E foi exatamente aí que brilhou como poucos. Porque em tempos de grandes discursos, Filipe falava com gestos. Em tempos de rigidez religiosa, ele ensinava com sorrisos. Em tempos de sombras, ele acendia luzes com a simplicidade de um coração inflamado de Deus. O que São Filipe Neri nos ensina, mais do que qualquer lição teórica, é que a santidade está ao alcance de todos. Não é preciso esperar um chamado extraordinário, nem ter dons sobrenaturais. Basta ter coragem de amar, de escutar, de rir, de se doar. Basta deixar que o Espírito Santo nos conduza com leveza, como quem dança sob a brisa suave da graça. Filipe era chamado de o Santo da Alegria, mas sua alegria não era ingênua. Era a alegria dos que já provaram a dor, a solidão, a renúncia. E mesmo assim, escolheram continuar confiando. Ele não ignorava os sofrimentos do mundo. Ele os abraçava e fazia disso um altar vivo, onde oferecia tudo a Deus com gratidão e esperança. Cada palavra que ele dizia, cada gesto que fazia, era como uma pregação silenciosa. E talvez por isso seu impacto tenha sido tão profundo. Porque Filipe não impunha a fé, ele a oferecia como um presente. Não obrigava ninguém a seguir seus passos, ele simplesmente caminhava e sua luz atraía os que andavam perdidos. Ele não procurava glória nem recompensas. Seu maior desejo era o paraíso. E hoje, olhando para a sua vida, sentimos que ele já vivia o paraíso mesmo aqui, na terra. Porque o céu começa quando o amor de Deus é levado a sério e vivido com alegria todos os dias em cada pequeno ato. Se hoje você sente que sua fé anda cansada, que sua esperança está fraca, que sua caminhada espiritual parece pesada, lembre-se de Filipe. Lembre-se daquele jovem que trocou todas as promessas do mundo por um quarto humilde em Roma, onde recebia pobres, doentes e pecadores com a mesma ternura. Lembre-se daquele padre que ria alto, que fazia piadas, mas que chorava ao celebrar a Eucaristia. Lembre-se daquele homem que, mesmo frágil e doente, arrastava-se até o altar, porque sabia que ali estava a fonte da vida. Filipe nos lembra que não precisamos ser perfeitos para sermos santos.
Precisamos apenas ser inteiros, inteiramente entregues a Deus, com tudo o que somos, com tudo o que temos. E agora, ao terminar esse vídeo, deixo a você um convite. Leve consigo essa história. Compartilhe-a. Comente aqui embaixo algo que Felipe Neri te inspirou a fazer. Pode ser um sorriso oferecido a quem precisa, um gesto de perdão, um novo olhar sobre a fé. E se essa história tocou seu coração, há muitas outras esperando por você aqui no canal. Outras vidas santas, outras jornadas cheias de fé, luta, esperança e amor. Histórias que mostram que Deus age nos detalhes, que o Espírito sopra onde quer e que a santidade continua viva nas pequenas escolhas de cada dia. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias. Ative as notificações e venha caminhar com a gente por essa estrada da fé. E se ainda não viu, assista também aos vídeos sobre Santa Rita de Cássia, São José Operário, Nossa Senhora Auxiliadora e tantos outros. Cada um deles tem algo único a te ensinar, algo profundo a te dizer. Porque todos, como Felipe, são reflexos do mesmo Deus que continua nos chamando, com amor, com paciência, com alegria. E que São Felipe Neri interceda por você. Que sua leveza seja tua inspiração, que sua alegria seja tua força, e que seu amor por Cristo te contagie, te transforme e te conduza. E se em algum momento da vida você se perder, lembre-se do conselho de Felipe. Prefiro o paraíso. E volte o olhar para Deus, porque o céu começa aqui quando escolhemos amar.